de bicho grande. No continente, o tamanho era uma vantagem. Quanto maior, melhor. Na ilha se tornou uma desvantagem. Porque não tinha recurso suficiente para manter todo aquele bichos já peso. muito grandes. E aí os menores começaram a ter mais vantagem na ilha. Né? Aí, que é um... centenas, milhões de anos depois... Que é um entendimento errado, às vezes, das pessoas que acham que o mais forte que sobrevive, o maior, né? Mas é que essa definição... Eu assisti 11 horas de live, tá? Eu fiz, não de uma vez só. Mas você eu assisti... fez uma maratona dividida em dias, tá? A gente precisava... O que eu acho que faltou aquele dia é definir o que é evolução. As pessoas elas confundem um pouco o que é evolução. Então, a definição básica de evolução é: evolução é a mudança de frequência. Eu vou dar a definição mais técnica, já te explico essa definição mais técnica. Então, a evolução é a mudança de frequência alélica dos alelos do DNA, as letrinhas lá do DNA, as coisas que você tem do DNA, de uma geração para outra. Certo. Isso é evolução. Essa é a definição básica de evolução. Evolução não envolve melhorar, evolução não envolve piorar, evolução não envolve ser mais forte, mais fraco. Tem a ver com mudança. É só isso. Essa é a definição de mudança. Essa é a definição de evolução. Agora, traduzindo isso um pouquinho. Evolução é a mudança de frequências de uma característica de uma população. Então, evolução não acontece no indivíduo, de uma geração para outra. Então, dando um exemplo prático. Imagina que eu tenho 10 moscas pretas e 10 moscas brancas. Tá. Eu vim com um mata-mosca vendado, eu te dei um mata-mosca vendado, você pegou e matou as moscas. Só que, aleatoriamente, você matou das 10 pretas, você matou 8 pretas e você só matou 2 brancas, certo? Sem direção nenhuma, você não tá falando de seleção, você não tá falando de nada. Como tem mais branca agora, as brancas vão deixar mais filhos para a geração seguinte. Perfeito. Faz sentido? Isso é evolução, por exemplo. Mas aí não... E a ação do ambiente sem ser cego, assim? Mas a nossa definição de evolução, ela não leva em consideração nada. Tá. E aí o que você vai ter são mecanismos de seleção. Entendi. Esse mecanismo que eu te descrevi agora é um aleatório. Ele é chamado de deriva genética. Que acontece também. Acontece bastante na natureza. Aí o outro, que é o que o ambiente filtra, é o que a gente chama de seleção natural. Então, seleção natural e evolução não são sinônimos. Não, eles são coisas diferentes. Pra mim, cara... Ô, Pirula, teve aquelas 10 horas e você não conseguiu entender isso. E o Emílio, em 2 minutos... Porque evolução... Que ele demorou 1 hora pra falar da Eva mitocondrial. Não, 1 hora. Eu marquei no relógio. Ô, Pirula, eu marquei no relógio. Foi 1 hora que você demorou. A Eva mitocondrial já era 5 da manhã. Exato. Já era 5 da manhã. Esse é o problema de ficar 11 horas a live, falar sobre alguma coisa. Começou falando de astronomia. Verdade. Não tinha mais puta ideia do que eles estavam falando. Você tava perdido. Quando eu cheguei pra falar de evolução, eu já cheguei tomando pedrada. E não deu pra explicar porra nenhuma. Então, a hora que você pega assim... isso faz muito sentido. Faz sentido, não faz? Então, assim, evolução é mudança. Entendi. Não envolve melhorar, crescer e diminuir. A palavra evolução parece que é sempre pra melhor. Esse é o problema do uso da palavra, que dá essa impressão de que as espécies estão melhorando com o passar do tempo e não tem nada a ver. Então, por exemplo... sobrevivendo. Não, até a ideia do que é melhor... Ela é totalmente relativa. Exato, ela vai mudar. Ele fica maior ou menor, não sei. Depende do ambiente que você tá falando. O então, exemplo assim, dos mamutes. O exemplo dos mamutes é melhor... do pênis é melhor ser sempre maior, né? Não necessariamente. Você pega gorila tem pintinho. Você sabia disso? Gorila tem pintinho. Gorila tem pintinho. Porque aquele tamanho 3 centímetros de pintinho. Para! É sério. É o tamanho do braço. Ele não precisa de um pinto grande. Mas por que não precisa? Agora eu fiquei revoltado. A explicação não é pro gorila, a explicação é pra você. Porque eu não vou transar com o gorila. Não, eu sei, mas eu já explico já o que é. Gente, calma. Porque o gorila se garante no braço. Só um minutinho. O tamanho do pênis depende de você. Não, exercício. Ficou muito. Você faz exercícios assim, né? É que o gorila pega o halter. É o halter. Parece o do Iago, que o negócio do mendigo do Iago. Entendeu? Ficou muito aleatório. Mas a ideia é a seguinte: a ideia é sempre discutir, e aí a gente tenta fazer exercícios mentais para entender por que aquilo está acontecendo. Então tem um negócio chamado dentro de evolução. Dentro de evolução, tem um outro mecanismo chamado de seleção sexual. Você já deve ter ouvido falar nisso. Sabe pavão? Porque que ele abre... Isso, ele abre, ele tem aquela caudona porque ele quer que as fêmeas escolham ele com mais frequência. Aquilo é um mecanismo de seleção sexual. É importante pra ele passar os genes pra frente. Cara, tem um trabalho bem legal que mostra o seguinte. Os caras, biólogo é um bicho que tem tempo, a gente tem tempo. Então, os pesquisadores contaram o número de olhinhos que tem na cauda do pavão. Não tem a cauda? Sei. Na pontinha tem as bolinhas, são chamados de océolos, que são olhinhos.
Então os caras contaram o número de olhinhos e depois eles relacionaram isso ao número de vezes que o pavão conseguia se reproduzir. Então quanto mais olhinhos você tem na cauda, mais vezes ele consegue se reproduzir. Então a fêmea, ela meio que conta o número de bolinhas. Quanto mais bolinhas... E é linear. Olha, então quanto mais bolinhas, mais ele vai se reproduzir. Menina, 35 certo. bolinhas. Nossa, você viu? E aquele tem 12 37. bolinhas. É exatamente isso. Então, isso é seleção sexual. A fêmea tá escolhendo aquele macho. Ai. Só que pra gente... Encontrei um macho que só tinha 12. Só tinha 12 12 o quê? Bolinhas. E aí, por exemplo, relacionando com o tamanho de pênis, é mais ou menos a mesma lógica. Mas deixa eu continuar explicando do pavão. Mas o pênis não é um fator de seleção sexual? No seu caso, talvez seja. Essa é uma das explicações do porquê o ser humano tem um pênis grande. Eu ainda não peguei também. Nos seres humanos. Depende de você. Não viu o meu pênis. Não, mas você que tá se Mas gabando. todo mundo conta. Verdade. Foi você que se gabou antes. Eu estou falando de você. Onde o pavão se associa com o gorila? Então, mas calma. Cadê o link? Então, deixa eu continuar. Eu vou chegar. Calma, Vilela. A gente só tá atrapalhando. Eu vou chegar. O Vilela ligando pras ex-mulheres. Ô, o que você andou falando aí, porra? Eu não sei. Como que ele sabe? Você chegou nele? Caraca. Passou pela Princesa Isabel, passou pela Rainha Elizabeth. Entendeu o que é o Três Elementos? A gente tentando explicar as coisas e o Ruas olhando pra gente com aquela cara de meu pênis. Bem-vindo ao meu mundo. Tá, então vamos falar do meu pênis. Então vamos voltar ao... Ok. Vamos. Bora. Do pavão ao gorila. E aí tem uma outra parte dessa Esse é um história bom que é livro, muito hein? legal. Nome do livro, hein? Do pavão ao gorila. Que os caras pegaram os filhotes que nasceram. Então tem esse número de bolinhas da cauda. E eles conseguiram mostrar que os filhotes que nasceram de pavões que têm mais bolinhas na cauda são mais saudáveis. Então, quando ela tá olhando para as bolinhas, ela tá escolhendo o macho mais saudável. A lógica é mais ou menos assim. Cara, se ele consegue sustentar aquela cauda gigante, só que ela não faz todo esse raciocínio. Quem tá fazendo isso é a gente explicando. Então, entendemos seleção sexual. Ok. Gorila. A seleção sexual acontece pelo tamanho. Então, os gorilas, eles são grandes. E quanto maior for o macho, mais vezes ele vai ser escolhido para se reproduzir, e aí a gente vai ter até aqueles gorilas que têm as costas prateadas, que são os silverbacks. Na verdade, eles são os grandões. Não é nem que o macho ele é escolhido. O que acontece é uma competição intraespecífica. O macho maior cobre de porrada os machos menores e espanta eles do grupo deles ou deixa eles na periferia do grupo. E pega as fêmeas para ele. Entendi. E as fêmeas estão de acordo com isso. Tá. Então, tipo... Ele não precisa de um pinto grande. Então você seleciona... Pra quem tem um muque gigantesco, ele não a precisa característica de um pinto correr. A característica que você seleciona por seleção sexual é tamanho. Quanto maior ele for, melhor ele briga. Quanto melhor ele brigar, mais ele vai se reproduzir. Tem uma hipótese na gente, por quê? Porque se você pegar os primatas, os seres humanos são os que têm proporcionalmente os maiores pênis. É mesmo? Proporcionalmente. Proporcionalmente ao tamanho do corpo. Não tem nenhum primata que tem... seja... Ah, é? Porque provavelmente isso é um caractere sexual. A gente, ao invés de ser escolhido porque tem o maior rabo, ou Não ser escolhido porque tem o maior corpo para brigar, como a gente vive em grupos mais mistos e grupos com vários machos e várias fêmeas, provavelmente isso é um caractere sexual. As fêmeas escolhiam os machos que tinham pênis maiores, por isso que você seleciona. Isso é uma das hipóteses. Uma das hipóteses. Tem uma outra hipótese também, que na verdade não precisa ser excludente. Não precisa. Podem ter acontecido ao mesmo tempo. Tanto as fêmeas da nossa espécie preferindo homens com um pênis maior, como também os machos competindo entre si, né? Tipo, por chefia, alguma coisa assim, e o tamanho do pênis ter algum tipo de relação. A gente tem que levar em conta uma coisa. Nós somos os únicos primatas vivos hoje que andamos em pé. Ou seja, o pinto fica aparecendo. Exato. Exposto. Exatamente. O gorila, o A bunda parecia chimpanzé... muito mais do que o pênis. Tanto que se você pegar aquele... O gorila, o chimpanzé mandril, fica dobradinho. né? O mandril o macho tem a bunda vermelha, porque é a parte do corpo que aparece. Olha, eu nunca tinha pensado nisso. Então a gente... Quando a gente ficou em pé, aí a fêmea... Ih! Olha lá, bingolinho. E aquele o cara ali lá, é isso aí. aquele lá balança mais. E aí você tem um outro... E aí, voltando à definição de evolução, isso é um outro mecanismo de evolução. Então, a evolução não é mudança, só isso. Seleção sexual é uma outra forma de você selecionar determinadas E características. também tinha aquele negócio da perda do báculo.
Eu não me lembro agora, mas eu acho que só a gente perdeu o báculo. Eu acho que perda do báculo. E ele acha que pra gente nossa. Báculo. Não, todo mundo sabe o que é báculo. Você tem um baco e o báculo. O do báculo. Um é o deus do vinho e outro da comida. O que é báculo? É o ossinho. Báculo é o osso peniano. O osso do pênis. Curiosidade, os macacos têm osso. Tem osso? Tem não, osso. não só os macacos. Não só os macacos. Todos os mamíferos quase. Praticamente todos os mamíferos têm osso. Não precisa bombar pra ter. Osso é um osso já... Ele vem com uma bomba peniana. E o humano perdeu isso. Tem outros bichos que perderam. Tem algum motivo? Eu acho que cavalo não tem, boi não tem, uma coisa assim. Não, a gente não sabe explicar o motivo. Inclusive, esse motivo pode não ser selecionado. Isso. Pode ser porque, sei lá, perdeu e não fez diferença. O olho vendado. O olho vendado, né? Pode ter sido o olho vendado. O olho vendado, exatamente. Uma coisa que é sempre legal falar de evolução como a gente pensa em evolução e melhora, a gente fica procurando sempre explicações para coisas que às vezes não vão ter explicação. Então, como as características que às vezes você vê serão selecionadas por seleção, elas podem levar outras coisas junto que não vão ter explicação nenhuma. A gente provavelmente deve enxergar pior do que os nossos antepassados, ou não? Porque hoje não é uma coisa tão importante quanto era eles enxergarem a noite. Então, mas o cuidado que a gente tem que tomar é porque isso você está entrando numa parte da biologia que não é tão aceita, apesar de ter algumas coisas, que é a ideia do uso e desuso. Quanto você mais usa uma coisa, mais ela vai se desenvolver, e isso não é uma característica científica. Mas, por exemplo, quer um afrouxamento de evolução interessante? Provavelmente, a porcentagem de pessoas com miopia, astigmatismo, hipermetropia, 20 mil anos atrás, devia ser baixíssima. Por quê? Porque essas pessoas iam ter muita dificuldade de viver numa sociedade caçadora-coletora, exatamente. Aí você vai falar, mas ainda assim o gene ainda existe. Existe. Porque, por N questões, ou porque ele é recessivo, né? Então ele pode ter transitado sem expressão. Então, que nem, por exemplo, o gene da miopia é recessivo. Eu sou míope desde cedo. A minha mãe é míope, meu pai não. Então isso significa, como é um gene recessivo, significa que meu pai tem o gene da miopia. Mas ele não desenvolveu porque ele tem o gene da não miopia que é mais forte, então meu pai não teve. Mas aí a gente foi ver que tem o pessoal da família do meu pai que tem miopia. Né? Então, eu fiquei míope. Então, pessoas como meu pai, por exemplo, iam sobreviver bem na floresta porque eles sempre iam enxergar bem, apesar de ter o gene da miopia. Mas ele tem o que a gente chama de homozigose, de heterozigose, né? Ou seja, ele só tem um dos genes para miopia e o outro para enxergar bem. E aí, para ele não faz diferença. Então, esse gene pode ter sobrevivido por causa disso, né? Ele vai sobrevivendo assim, morre um ou outro, mas em linhas gerais ainda tem alguns que mantêm o gene. Ou então porque nós somos animais sociais e a gente toma conta. Então se nascesse alguém com miopia, por exemplo, é possível que os outros tomassem conta e falassem, dificilmente durava muito, mas pelo menos dava uma cuidado. Puta, coitado, ele não enxerga direito e tal, então vamos pelo menos manter. Então esse gene chegou até nós. Depois que inventaram os óculos, a frequência desses genes aumentou muito. Por quê? Porque não faz mais diferença você ser míope ou não, porque você corrige essa miopia com uma tecnologia que a gente inventou. Então, hoje, quem tem miopia ou astigmatismo sobrevive até a fase reprodutiva, né? Tem filhos, ainda que na minha época, quando eu era criança, tinha preconceito porque a gente tinha óculos. É, né? Verdade, mas, fundo de garrafa. Mas mesmo assim, você tem hoje, então, já séculos já, né? Desde que inventaram os óculos, digamos assim, o gene da miopia fluindo mais na população. Então o que é isso que a gente chama? A gente chama de afrouxamento da seleção. Aquilo que selecionava um determinado gene para ter menos frequência, agora não existe mais. Então agora o gene volta a ter frequência na população, entendeu? Porque agora não faz diferença se você é míope ou não, porque você põe um óculos. Se no futuro a gente perder toda a tecnologia que a gente tem, virar, sei lá, mundo pós-apocalíptico, não tiver mais nenhum oculista para fazer óculos, ou algum jeito de a gente conseguir vidro, aí quem for míope ou hipermétrope ou astigmata vai se ferrar de novo. E aí vai ser aquela coisa. Então você imagina aquele mundo pós-apocalíptico, né, que tá todo mundo tentando sobreviver, não sei o quê. Cara, se tem algum personagem do filme, eu nunca vi ninguém lembrar disso, né, nesses filmes. É verdade. Se tem algum personagem com óculos, cara, esse cara já está... O óculos passa a ser o maior bem que ele tem. É verdade. Você sabe fazer um óculos? Eu não sei. Ninguém sabe. Nessa sociedade. Você não tem nem equipamento? Não. Nada. Então, tipo, se você... tudo acabou tudo. Caramba. Você tem um óculos e você precisa desse óculos pra viver,
ele é mais importante até do que qualquer outra coisa que você possa ter. Talvez mais importante que a arma. Sei lá. Sim, porque aí você vai enxergar. Se esconder, você pode se esconder, né? Exato. Então, tipo, perder o óculos... Nunca colocaram essa questão mesmo nos filmes. Eu não lembro. Eu não lembro de terem colocado em filme de pós-apocalipse esse negócio de perder o óculos. Talvez Mad Max, não lembro agora. Diretores de filmes pós-apocalípticos, fica a dica. Tem outra... A obesidade pode ser um problema... Mas a obesidade você resolve emagrecendo. Obesidade, correndo de um zumbi. É que eu já pensei no filme de zumbi, você correndo um obeso e você... Você chuta o obeso. Mas é que tem uma coisa em seleção, e aí agora falando de seleção, que é importante. Chuta o obeso, ele atropela. Mas é um excelente exemplo. Mas já você rola ele pra cima do... Isso. Tem isso no Walking Dead. Você rola ele pra cima do zumbi, boliche. Não, o cara dá um negócio... Dá uma banda no gordo. O cara cair mesmo, e aí o zumbi vão pra cima dele e aí o cara se salva. Mas esse é um exemplo espetacular de seleção. Porque você não precisa ser o bicho que corre mais. Você só precisa correr mais que o outro. Exato. Você não precisa correr mais que ninguém. Ou seja, pessoas gordas começariam... Cuidado com o que você fala. Cuidado. Não, eu digo que começaria a diminuir no mundo pós-apocalíptico de zumbis. Mas ela começaria a diminuir não por causa disso. Prazo. Não, a curtíssimo prazo. Por falta de comida. A curtíssimo? Elas iam emagrecer. Já tem pouco Meu Deus, gordo emagrece. As pessoas emagrecem.